Amém. Eu comecei uma série de mensagens sobre o final dos tempos. E hoje eu tenho uma outra palavra para compartilhar com você. E a mensagem de hoje é Maranata, a promessa e a urgência de Cristo. Você pode dizer Maranata? Maranata? Maranata. Semana passada eu disse que um quarto da Bíblia, 25% da Bíblia tem profecias sobre a volta de Jesus. Você vai falar, nossa, um quarto desse livro são profecias sobre os finais dos tempos. Mas a questão é, as pessoas não estão olhando, não estão prestando atenção, estão ignorando profecias. E o que está acontecendo hoje em dia? Quando você vai para as notícias, o que você está ouvindo? O que está falando nos jornais? Guerras e Israel. Algumas pessoas falam, pastor vai falar de política. Não. Talvez é política para você, mas são profecias. Mas hoje a gente não vai entrar sobre a guerra, mas Deus está se movendo. Os olhos proféticos da Bíblia estão fixos em Israel, o palco escolhido para o glorioso retorno do Messias. Mas hoje em dia, você vai ver pastores, líderes, não estão falando sobre isso. Eles não falam sobre a volta de Jesus. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que somente 25% dos pastores nos Estados Unidos falam sobre a volta de Jesus. Mas ela é uma promessa bíblica que a igreja não pode falhar de ensinar. E nós precisamos ansiar pela volta dele. Precisamos desejar que ele volte. Em Apocalipse 22:20 diz: são palavras do nosso Jesus. Aquele que testemunha essas coisas diz: sim, estou chegando. Chegando em breve. Amém. Venha, Senhor Jesus. Maranata. Sabe o que significa essa palavra Maranata? É uma palavra aramaica que significa Nosso Senhor, venha. Marana significa Nosso Senhor. Em tá significa venha. Vamos todos dizer juntos, Maranata. Venha, nosso Senhor Jesus. Você tem esse desejo no seu coração? Ou você fala, não, Jesus, não vem não, porque eu preciso melhorar minha vida. Vem não, porque eu quero casar primeiro. Vem não, Senhor, porque eu comprei uma casa nova e eu quero curtir ela. Não vem não, Senhor, porque eu comprei um carro novo. Vamos ler Atos 1:11. Vamos ler todos juntos. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentro de vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir.
Foi por isso que ele foi levado aos céus. O anjo falou assim: por que você está olhando lá para o céu? O mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Então, por que eu estou falando de escatologia? Você sabe o que significa isso? Escatologia é o estudo do final dos tempos. Precisamos ter um entendimento básico de tudo isso, para que possamos saber onde estamos no tempo bíblico. O seu entendimento, presta atenção no que eu vou falar, o seu entendimento do que vai acontecer no futuro determina como você vive hoje. Para que você possa entender a segunda vinda de Cristo, precisamos entender sobre o arrebatamento. E eu falei sobre isso semanas atrás. Eu creio que você se lembra. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus muitas vezes. E algumas vezes a Bíblia fala sobre a volta de Jesus para os santos. E algumas vezes fala da volta dele para essa terra. E as duas são diferentes. E é impossível ensinar sobre a segunda volta de Jesus, que é o que eu estou falando hoje, sem falar do arrebatamento. É difícil, não tem como. Tem uma diferença muito grande entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. E eles não são os mesmos acontecimentos. Estão me entendendo? O arrebatamento é quando encontraremos Jesus nos ares. E a segunda vinda, a igreja que foi arrebatada vai retornar com o Senhor Jesus. E são duas coisas completamente diferentes. No arrebatamento, os crentes serão tomados para encontrar o Senhor nos ares. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois, dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Para que você não misture a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento, nosso encontro com o Senhor, dos cristãos com Jesus, não será quando ele voltar à terra, mas nosso encontro será onde? Nos ares. Isso foi o que nós lemos, será nos ares. E depois que nos encontrarmos com Ele, aí estaremos com o Senhor para sempre. Fala, estaremos com o Senhor para sempre. O que significa isso? E assim estaremos com o Senhor para sempre. Depois que nos encontrarmos pela primeira vez com o Senhor nos ares, onde Ele for, nós estaremos com Ele. Entendeu? Se Ele estiver no céu, nós estaremos no céu. Se Ele retornar para a terra, estaremos com Ele.
Onde Jesus estiver, do arrebatamento em diante, nós estaremos com eles. Amém? Na segunda vinda, eu estava falando do arrebatamento, agora vou falar da segunda vinda. Os cristãos irão retornar com o Senhor, como está escrito em Zacarias 14:5. Vamos ler juntos? Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Vamos ler mais uma vez? Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Quando Jesus retornar para a terra, o profeta Zacarias descreve que seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz também que ele não virá sozinho. Quem virá com Jesus? Os santos que foram arrebatados. Ele virá com os santos que foram arrebatados. Vocês se lembram aquele texto que a gente leu agora há pouco, que os discípulos estavam aonde? Onde os discípulos estavam? Quando eles viram o anjo dizendo, a mesma maneira que vocês viram ele subindo, ele voltará. Onde Jesus estava? Em Jerusalém. Em que lugar Jesus estava? No Monte das Oliveiras. Jesus foi tomado lá naquele lugar, no mesmo jeito que ele subiu. Mas você já viu nos tempos antigos aqueles aquelas fitas cassete que você podia fazer ir para trás e para frente. E essa é a mesma coisa que vai acontecer com Jesus. Ele subiu naquele lugar e ele vai descer naquele lugar. Quando Jesus, ele vai voltar. Para o retorno de Jesus para os discípulos, nós vamos encontrá-lo nos ares. Mas Jesus vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, naquela terra. É por isso que temos tanta guerra. É por isso que Irã fica falando que quer destruir Israel. Profecias sobre aquele país. Mas eu já disse antes, tem doutrinas falsas até dentro da igreja. Pessoas ensinam doutrinas falsas que dizem que a igreja tomou o lugar de Israel. E aí, quando você pensa assim, você critica Israel, você não entende profecias e você vai ter um entendimento errado das profecias. Vamos ler sobre o retorno de Jesus. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem traspassou ele? As pessoas em Israel. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Apocalipse 1:7.
Depois, Apocalipse 19:14. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. Quando Jesus voltar a essa terra, nós iremos segui-lo em cavalos brancos. Nós iremos estar vendo as suas costas e não a sua face. Se você é um crente e está me assistindo agora, está me ouvindo agora, quero te dizer, você quer me dizer que quer ver a face de Jesus quando ele voltar para a terra? Se você está esperando isso, só há uma opção para você. Se você estiver aqui nessa terra, quando Jesus voltar, você vai ver ele pela face. E se isso é uma esperança sua, espero que não aconteça com você, porque quem voltar com Jesus vai ver ele pelas costas, porque vai estar seguindo ele no cavalo. Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação. E a segunda vinda de Jesus para a terra tem que acontecer após a tribulação. A Bíblia é bem clara sobre isso. Então, o que é a tribulação? Bom, tribulação a gente está tendo o tempo todo. Jesus falou para nós que a gente ia passar por tribulações, mas haverá uma grande tribulação, que será os 7 anos que Deus vai manifestar a sua disciplina sobre Israel e o julgamento final sobre a população dessa terra. Isso é o que eu creio. Israel é o povo escolhido de Deus. Nós temos que orar por eles, abençoá-los, da mesma maneira que oramos pelo Oriente Médio, pelo Irã e outros países. Mas é bem claro que todos nós temos que suportar Israel, orar por eles. Isso que a Bíblia tem falado para nós, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Preste atenção. A igreja nunca tomou o lugar de Israel, como alguns ensinam. Nessa teologia da substituição. A teologia da substituição, não dá tempo de eu falar sobre isso, mas infelizmente algumas igrejas acreditam nisso. Então o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Como eu sei disso? Por causa de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, se estivermos mortos ou vivos, vamos viver unidos com Ele. No arrebatamento, se você estiver morto em Cristo, ou se você estiver ainda vivo, todos nós seremos transformados e Ele nos levará para estar com Ele. Nós não fomos destinados para a ira de Deus, mas para sermos salvos. E a Bíblia é bem clara sobre isso. A grande tribulação é um período da ira de Deus, da ira do Cordeiro, e você não está destinado a isso, mas está destinado a receber salvação. Apocalipse 3:10. Porque você guardou a palavra da minha perseverança.
Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir. Então, algumas pessoas falam, quando você estiver no meio da grande tribulação, Deus vai te tirar. Não. Aqui está falando, eu vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, os 7 anos de tribulação vão começar com a hora da provação. Quando essa hora começar, começará a tribulação. E nós não fomos chamados para estar no meio dessa provação. Jesus falou que Ele vai nos guardar da hora da provação. E durante aquele tempo de tribulação, estaremos com o Senhor. E eu já falei o que acontecerá depois disso. Então, no término da tribulação, Jesus voltará para estabelecer o seu reino e nós estaremos com Ele. E depois da sua volta, para julgar toda a terra, haverá um novo período de 1000 anos. Talvez essa será a minha próxima mensagem. Então, no arrebatamento, os crentes são levados por Deus dessa terra como um ato de libertação. Isso é porque Jesus disse que os nossos dias será como nos dias de Noé. Lembram-se dessa passagem? Jesus disse, nos dias de Noé, o que as pessoas faziam? As pessoas comiam, bebiam, divertiam-se e faziam o que queriam. E elas não sabiam que haveria um dilúvio. Mas Noé e sua família sabiam o que estava para acontecer. E eles se prepararam. Isso é tão poderoso. Nós sabemos que temos que estar preparados. Isso é o que nós estamos fazendo. Por isso que eu fico ensinando, para que você fique pronto, para que você não seja pego de surpresa. Somente se você estiver dormindo ou for morno na sua fé. Lembra-se das 5 virgens que não tinham óleo? Jesus disse que é um grande perigo, porque 10 virgens estavam esperando pelo noivo. Então, 100% da igreja estavam esperando, mas somente 50% foram, porque os outros 50% não tinham fogo, não tinham paixão. E eles batiam na porta. Abra-nos a porta, que o Senhor disse. Eu não os conheço. E eles tiveram que ficar no tempo da tribulação. E eu estou te ensinando para te preparar. Estamos estudando para que possamos estar prontos. Esteja pronto. Jesus está voltando e Ele vai voltar logo. Sabe o que estamos fazendo agora? Estamos construindo a nossa arca. Os que estavam fora da arca não estavam prontos. Você precisa se preparar, porque o dilúvio virá e muitos serão deixados para trás. Estamos declarando, Jesus está voltando. E que o que o mundo faz? O mundo zomba da gente. Eles nos ridicularizam, porque estamos nos preparando. Mas Jesus diz, no final dos tempos,
será como nos dias de Noé. E o que aconteceu com Noé? Vocês estão me seguindo aqui? O que aconteceu com Noé? Noé estava se preparando, construindo a arca, e ele foi levado quando o dilúvio veio. O que aconteceu com o mundo que estava ali ao redor de Noé? Foi destruído. E essa é a questão, queridos. A igreja tem que estar dentro da arca, preparada. E você não será pego de surpresa. Jesus está voltando, se prepare. Por isso que a Bíblia diz, todas as vezes que Deus estava para fazer algo, por exemplo, ele mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, o que ele fez? Ele enviou uma pessoa para tirar Ló de lá. Ele enviou um anjo. Sempre ele anuncia antes para os seus justos. Depois que Noé entrou na arca, a chuva veio, o dilúvio veio. E o Senhor vai voltar para o milênio, e a gente tem que estar pronto para isso. A igreja será arrebatada. O mundo vai sofrer a grande tribulação na terra. E aí nós vamos voltar com o Senhor para reinar nessa terra. No arrebatamento, os cristãos fiéis serão tirados por Deus por um ato de libertação e salvação. Em João 14, 3, Jesus disse: eu estou indo para preparar lugar para você. Eu estou indo para preparar um lugar para você. E eu voltarei para você estar comigo. Na segunda vinda, quando Jesus voltar, as pessoas nessa terra vão sofrer julgamento. Na segunda volta de Jesus, Jesus não virá como um homem amoroso, virando a outra face, como ele fez. Como ele ensinou, se bater na sua face, dê a outra. Se alguém pedir para andar uma milha, ande a segunda milha. Jesus não vai vir de novo num burrinho. Aquela foi a primeira vez. Ele não virá. Ele não será como uma ovelha que vai ser sacrificada, mas ele será como um leão que vai reinar dali de Jerusalém. E é por isso que o mundo quer destruir aquele lugar. Porque é aquele lugar que estamos orando e sabemos que é lá que Jesus vai voltar. Ninguém vai destruir Israel e Jerusalém. Sabia disso? Porque tem pessoas fiéis orando. Estamos orando pela paz. Os cristãos estão orando. Muitos cristãos fiéis. Até em Irã, no Irã, tem uma igreja muito forte lá. E eles estão orando por Israel e pela paz. Porque eles creem em Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, e eles creem na volta de Jesus. Jesus vai voltar como um homem de guerra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, para trazer julgamento sobre todo o pecado. Jesus, no seu primeira vinda, ele não veio para condenar, mas para salvar. Mas a segunda vinda será completamente diferente. O mundo verá e experimentará o julgamento do Cordeiro. Jesus destruirá os seus inimigos.
E ele sentará e reinará de Jerusalém. Os judeus ignoram completamente a parte que Jesus tinha que vir a primeira vez para morrer pelos seus pecados. Infelizmente, eles não conseguiram ver isso. Alguns deles. Eles leem o Velho Testamento e eles não entendem que Jesus teria que vir 2 vezes. Eles estão somente esperando para que Jesus volte e julgue todos os inimigos de Israel. Ele vai vir para essa batalha do Armagedão. Jesus disse para os judeus: vocês não me verão de novo até que vocês digam: bendito o que vem no nome do Senhor. Jesus disse para eles: vocês não me verão, mas até que vocês clamem para que eu volte. Vocês reconheçam que eu sou o Messias e vocês vão me pedir para voltar. E aí Jesus virá para lutar a batalha por eles, para protegê-los na batalha do Armagedon. Como resultado dessa rejeição que os judeus fizeram para Jesus e não entenderam as profecias, a primeira vez Jesus veio como um servo, mas segunda ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Jesus voltará e retornará para reinar. Segunda vez para nós, os cristãos, e primeira para os judeus. E a Bíblia diz que todo Israel será salvo, porque eles reconhecerão que não existe salvação sem Jesus Cristo, e eles reconhecerão como o único Salvador deles. E o apóstolo Paulo disse sobre isso: quando todos nós sairmos dessa terra com arrebatamento, haverá uma ação satânica e maligna muito forte sobre essa terra. E por isso que Jesus terá que voltar para julgar. Ele vai pôr um fim a essa ação maligna que acontecerá sobre a terra. E sabendo de tudo isso que eu estou falando, como que nós devemos viver? De que maneira devemos viver? 2 Pedro 3, 11 e 12 diz: visto que tudo será assim desfeito. Se você ler essa Bíblia, você vê que nesse período da tribulação, 1/3 do planeta Terra morrerá. Por quê? Por causa da ira do Cordeiro. E visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? O que devemos ser? O que é necessário que sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. 2 Pedro 3, 11 e 12. Devemos viver uma vida santa e consagrada a Deus, com expectativa da volta dele, declarando todos os dias: Maranata, Maranata, Maranata. Jesus, eu estou esperando pela sua volta, eu estou esperando por aquele dia. E você tem que viver com essa expectativa. E se você estiver pronto, você não precisa ter medo de nada. Devemos viver de 2 maneiras, simultaneamente. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Por quê? Jesus diz: eu vou voltar. E os primeiros cristãos, naquele tempo de Jesus, sabe o que eles começaram a fazer?
Jesus falou, eu vou voltar. Aí eles pensaram, Jesus vai voltar. Eles pararam de trabalhar, pararam de fazer as coisas, e o apóstolo Paulo teve que falar, escrever até uma carta. Presta atenção, gente, Jesus vai voltar, mas você tem que trabalhar, não seja preguiçoso. Se você não trabalha, você não come. Você já leu esse versículo na Bíblia? Se você não trabalha, você não tem direito de comer. Então não seja preguiçoso. Mas precisamos viver de duas maneiras simultaneamente. Vamos ler todos juntos. Temos que viver todos os dias como se Jesus estivesse voltando. Viva como se Jesus estivesse voltando hoje. Por exemplo, se você soubesse que Jesus fosse voltar hoje às 3 da tarde, acho que você ia, depois do culto, você ia ficar orando pelo menos por 1 hora. Você ia falar, Jesus, perdoa todos os meus pecados, perdoa todos os meus pecados. Aquela pessoa que eu não falei. Eu perdoo aquela pessoa. Agora ele é meu amigo. De agora em diante você é amigo deles. Você vai começar a orar para Jesus ter misericórdia. Mas esteja pronto, porque esse dia está chegando. Então, devemos viver como se Jesus estivesse voltando hoje. Mas devemos viver também como se Jesus fosse voltar em 50 anos. Entendeu o que eu falei? Você ora para que ele volte hoje, mas você faz planos para a sua vida e você trabalha duro. Eu não estou sentado falando e esperando Jesus voltar. Eu estou trabalhando, estou fazendo discípulos, pregando para pessoas, estou fazendo a obra. Porque eu sei que eu tenho coisas para fazer. E é assim que devemos viver. Para muitas pessoas no passado, eles ficavam esperando Jesus voltavam e achavam que não precisavam fazer nada, estudar. Jovens, você tem que estudar. Você tem que ter seu diploma. Por quê? Você tem que fazer planos. Prepara seus planos para Jesus voltar hoje. Mas faça planos para sua carreira. O que você quer ser? Qual vai ser seu trabalho, sua profissão? Você vai viver com sua mãe e seu pai para sempre? E deixar ele pagar suas contas? Você tem que ter planos. Amém? Os pais deveriam dizer amém. Temos que viver cada dia esperando a volta de Jesus. E temos que fazer planos também. Planos para o futuro e viver como se ele estivesse voltando hoje. Por que a gente tem que fazer isso? Porque nós não sabemos o dia e a hora. Vamos ler Atos 1, 6 até 11. A gente leu primeiro só o versículo 11, mas eu quero ler todo o texto agora. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Presta atenção na pergunta. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Era só isso que os discípulos pensavam. E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, imagina essa cena. Jesus estava subindo e as pessoas estavam olhando para ele. Aí umas nuvens cobriu Jesus e não viram mais Jesus. E aí os anjos vieram. Os 2 anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus virá de modo como vocês os viram subir. Então, depois que ele ressuscitou, Jesus permaneceu 40 dias andando com os discípulos e ensinando depois da ressurreição. E ele os ensinava coisas concernentes ao reino de Deus. E depois ele foi assunto aos céus. E aí os anjos disseram: vocês o viram subir, e da mesma forma que vocês os viram subir, ele há de voltar. A volta de Jesus, meus queridos, é uma promessa que ele fez. A volta de Jesus é um fato incontestável na palavra de Deus. Muitas pessoas não pregam sobre isso, mas não tem como negar. Ele voltará. E os discípulos perguntaram. Qual que era a pergunta que os discípulos fizeram? Qual foi a pergunta? Esse é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, por Roma. E eles queriam que Jesus os libertasse. E Jesus falou: ame os seus inimigos. Se o inimigo mandar se andar 1 milha, ande 2. E muitos não aceitaram isso. Eles não entendiam que ele era o Messias, porque eles esperavam um reino físico. Eles tinham essa visão do reino físico que viria. E Jesus disse para eles: vocês não sabem a data, vocês não vão saber, mas o que é importante é que vocês estejam prontos. Eles perguntaram: quando será a hora? A hora não é importante, é a missão que vocês têm. O Espírito Santo virá e você vai ser cheio de poder, porque você tem uma missão. Não importa quando eu vou voltar, mas o que vocês vão fazer. Vocês têm que se entender que há uma missão para vocês. O que Jesus estava falando? Proclamem o Evangelho. Talvez tem pessoas da sua família indo para o inferno, vizinhos estão perdidos, pessoas na sua escola, colegas de trabalho, eles não foram salvos ainda. E o que nós estamos fazendo? Jesus disse: da mesma maneira que vocês subiram, da mesma maneira que vocês me viram subir, eu retornarei. Jesus voltará. Muitos cristãos ficam
ficam querendo saber que dia Jesus vai voltar. Ah, os cristãos vão passar pela grande tribulação. Ah, o que é a marca da besta? Desculpa, gente. Sirva o Senhor de todo o seu coração e seja preparado para o que está vindo. Se você viver uma vida de santidade, você vai estar pronto para enfrentar tudo. Quantos falsos profetas têm falado e dado o dia do volta de Jesus? Se você não soubesse, muitas igrejas deram as datas para Jesus voltar. Tem muitas igrejas. Eu não vou falar o nome. Eu sei até as pessoas, mas eu não vou falar. Mas tem uns caras que ficam profetizando. Mas não é isso que é importante. Se fosse importante, Ele daria o dia para nós. Mas o Senhor diz, sobre o dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai, nem o Filho sabe. Mateus 24:36. Jesus disse, essa data é surpresa. E vocês não precisam se preocupar sobre isso. Pare de tentar descobrir quando será. Quem sabe o dia, a hora, o dia, somente o Pai. Nem os anjos sabem. É como lá no casamento galileu. O filho vai até o pai o filho vai para a casa do pai para preparar a morada para sua noiva. Acho que eu preguei umas 2 semanas atrás. Eu falei sobre o casamento do Cordeiro. Se você ainda não ouviu, por favor, vai lá e ouça. Vai te trazer mais claridade sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que a volta dele será como uma surpresa e ninguém saberá. Por que a gente não sabe a data? Vocês conseguem entender por quê? Para que eu e você vivamos na iminência da sua volta, na expectativa do seu retorno. Deus quer que nós estejamos preparados e prontos o tempo todo. Eu acho que eu mencionei. Quando seus pais saem de casa e você fica lá, quando está perto da hora dele voltar, você deixa tudo arrumadinho, né? Você vai, limpa a casa. Mas Jesus falou, eu não vou dar a data. Então, cada geração precisa estar preparado para a sua volta. Sabendo que temos uma missão. Temos que ser uma igreja. Shalom precisa ser uma igreja que vive com expectativa, olhando para os céus, esperando a volta do Senhor, mas ao mesmo tempo temos que olhar para os campos que estão prontos para a colheita e devemos fazer essa colheita, ir atrás dos perdidos e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. As pessoas talvez estão perguntando, quando ele voltará? Não importa quando, cumpra a sua missão. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem uma missão para ser cumprida. Você está com vontade, você está esperando a volta do Senhor Jesus? Está esperando pelo retorno dele? É como a gente esperar uma pergunta para você. Você já convidou alguém especial para um jantar na sua casa? Quem já
Se você convida alguém especial para vir à sua casa, o que você vai fazer? Você vai sentar, vai ficar esperando. Vai vir uma visita assim que você senta. Claro que não. A gente vai receber visita, mas saber que a gente levantou cedo para preparar a comida. A gente já começou a preparar. Por quê? Porque virá alguém na nossa casa. Se você está esperando alguém na sua casa, o que você vai fazer? Você vai organizar a casa. Você gosta de receber pessoas e sua casa toda suja, tudo bagunçada? Não. Pelo menos aquele dia. Eu vou mostrar que minha casa está arrumada. A gente limpa, a gente organiza a louça, talvez você acende uma vela e a gente compra comida boa. Você não vai dar um ovo frito com arroz. Você vai preparar alguma coisa especial para a pessoa. Você entendeu o que eu estou falando? A gente não está fazendo nada esperando o Senhor. A gente tem alguém especial para voltar. Você gostaria de estar pronto para se encontrar com o Senhor? Vamos nos levantar. Eu quero terminar essa mensagem. Olhem para mim. Jesus está voltando. Primeiro para a sua igreja. Nós vamos nos encontrar com Ele. Mas você tem que preparar a sua casa. A sua casa tem que estar pronta. Você tem que organizar a sala da sua vida. Talvez a sua sala está bagunçada. Talvez a sua mente, seus olhos. Você tem que preparar uma comida boa para a sua visita. E você tem que esperar Ele com ansiedade. Você convidou alguém especial, você prepara tudo, você espera Ele com expectativa. E é assim que devemos viver. Feche seus olhos. Fala, Senhor Jesus, eu quero estar preparado para aquele dia. E eu quero me encontrar com o Senhor. Estou ministrando essa palavra e eu quero desafiar a você. Esteja preparado. E a gente sabe, infelizmente, que muitos ficarão para trás, como as virgens imprudentes e preguiçosas. Que você não seja uma delas. Talvez você precise consertar coisas na sua vida. Examine seu coração. Talvez você precise restaurar relacionamentos que estão quebrados. Talvez você tenha que perdoar pessoas que te ofenderam. Se prepare, confesse os seus pecados. Abandone os seus pecados. Conserte sua vida com o Senhor. E espere com aquele dia com alegria. A volta do Senhor seja motivo de grande alegria. E que você possa dizer: Maranata. Vamos orar. Querido Jesus, eu oro pela igreja, pela tua igreja. Perdoa os pecados da igreja. Perdoa, Senhor. Deus, porque a igreja não tem desejado a tua volta. Eu oro, meu Deus.
Aviva a tua igreja. Aviva o teu povo. Incendeia, Senhor. Acorda e aviva a igreja Shalom e a cidade de Monahan. Acorde as igrejas que talvez estejam mortas. Oro por transformação. Acorda-nos, acorda o teu povo. E à medida que estamos esperando pelo Senhor, que possamos, ó Deus, cumprir nossa missão, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, amando os nossos irmãos e irmãs, perdoando aqueles que nos ofenderam, vivendo uma vida de santidade e pureza, e esperando a tua volta, como um servo bom e fiel. Maranata, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor, e estamos esperando pelo Senhor. Te amamos, estamos esperando por você, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e damos honra e glória ao Senhor. Amém e amém.